Vamos ter mais tempo. O Sr. Deputado Jorge Fão tem 8 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Já percebi que está em velocidade adequada, parece, ao ritmo que exige esta matéria, mas convém encontrarmos a velocidade ideal para o tratamento deste assunto de grande importância. Muito obrigado, de qualquer maneira, Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e realçar e relevar o facto de estarmos a discutir matéria de tanta importância para o país, nas suas mais variadas vertentes, na vertente social, na vertente económica e, naturalmente, também na vertente da política específica, estratégica sobre este tema. Eu julgo que em ano e meio do exercício deste Governo e, consequentemente, também do exercício das funções do Ministro da Administração Interna, esta é a segunda vez que, nesta legislatura, temos oportunidade de debater com o Sr. Ministro da Administração Interna, ou seja, com o Ministro da Tutela, estas matérias. Sinceramente, e deixe-me fazer aqui esta nota, muito sincera e muito franca, parece-me pouco demais para, como dizia, uma matéria, como o Sr. Ministro muito bem disse, de relevante importância a vários níveis, como a sua intervenção já ilustrou e como, naturalmente, alguns dos aspectos que eu vou aqui focar vão evidenciar. Uma nota também nesta audição, porque também neste Parlamento, esta maioria, nesta legislatura, não reconheceu a dignidade a esta matéria que a levasse a ser tratada ao nível de uma subcomissão parlamentar, como acontecia, penso, no mínimo desde 2001. Uma subcomissão parlamentar que, naturalmente, não só pela dignidade e pelo prestígio desta estrutura parlamentar, naturalmente teria também outra visibilidade em termos de opinião pública e de debate sobre estas questões, onde seguramente estaremos em plena concordância. Não, naturalmente, concordância no que diz respeito a esta subalternização da matéria da segurança rodoviária no que diz respeito ao trabalho parlamentar, mas, naturalmente, e sim, na relevância de que ela se reveste. Contudo, há um grupo de trabalho que foi constituído no início de 2012. Esse grupo de trabalho é coordenado pela deputada Carina Oliveira, como aqui já foi dito, e eu tenho de fazer aqui, com toda a justiça, um registro de elogio à forma empenhada como a deputada Carina Oliveira se tem empenhado na dinamização e no funcionamento deste grupo. Acho que isto é de justiça que se diga, portanto eu faço com toda a frontalidade. O plano de atividades que foi definido foi um plano de atividades bem exigente, se quisermos, ao nível do levantamento da situação, de auscultar os parceiros e as instituições, parceiros da sociedade civil e instituições sobre esta matéria, e este processo de trabalho do grupo de trabalho deveria ter culminado com uma audição ao Sr. Ministro da Administração Interna, em boas condições deveria ter acontecido em julho de 2012, enfim, admitiu-se a hipótese de que isto pudesse acontecer no início do segundo semestre de 2012, setembro, outubro. O que é certo, e esta é a nota, é que só estamos a fazê-la, Sr. Ministro, exatamente em finais de janeiro de 2013. Volto a dizer, parece-me tempo demais para a necessidade do tratamento destas questões. De qualquer maneira, como isto é matéria de consenso, é matéria de convergência e, naturalmente, de construção de entendimentos na Assembleia da República, esta é a tradição, deve-se seguir, porque acho que é importante. Nós estivemos à espera, dando o benefício da dúvida, de que realmente muito trabalho, em termos de uma reflexão profunda desta nova liderança política do Governo, sobre esta matéria estava a ser feito. E permita que lhe diga, Sr. Ministro, que senti-me um pouco desapontado, ou defraudado, se quisermos, com aquilo que aqui nos trouxe hoje ao fim de todo este tempo. Enfim, respeito a algumas coisas que me pareceram relativamente pouco consistentes, pouco inovadoras, embora, e muito bem referiu que aquilo que do passado vinha bem feito deve ser continuado, mas esta questão, uma questão dinâmica, com constantes solicitações, mudanças de atitude das pessoas e do contexto onde isto se desenvolve, e portanto acho que tem de haver aqui claramente uma ação mais proativa por parte do Governo relativamente a estas questões. Porque a relevância desta matéria, como dizia, é total. A Organização Mundial de Saúde, como sabe, tem dados concretos que apontam que a sinistralidade é a 9ª causa de morte, ou foi em 2010, e prevê-se que em 2030 seja a 5ª causa de morte a nível mundial, o que só por si lhe dá a dimensão que dá. E já neste momento é a primeira causa de morte dos jovens entre os 5 e os 29 anos. Isto só por si também é de grande peso e de grande importância. E mais ainda, entre 1 a 3% dos PIBs nacionais é aquilo que resulta em termos de perda das consequências da sinistralidade rodoviária. E, portanto, isto ilustra perfeitamente a grande relevância a nível nacional, a nível mundial, mas a nível nacional nós, naturalmente, temos também desta questão
uma necessidade de a tratar com a máxima ponderação e, sobretudo, com o máximo empenhamento. Um estudo recente que o Sr. Ministro conhece perfeitamente diz que, e esse estudo é de 2010, um estudo denominado Custos Financeiros e Sociais dos Acidentes Rodoviários, apontam que em Portugal, em 2010, os acidentes rodoviários teriam custado ao país cerca de 1,8 mil milhões de euros. Em 2010, cerca de 1,17 do PIB nacional. Ora bem, num tempo em que se fala tanto da necessidade, efetivamente, de redução de despesa e de contração daquilo que são os gastos públicos, nomeadamente em questões de saúde e de tratamento dos traumatismos resultantes da sinistralidade rodoviária, acho que isto nos deve fazer ainda mais centrar a atenção nesta questão. Bom, é de reconhecer que em 2012, e o Sr. Ministro já disse, houve uma redução significativa, estamos todos muito satisfeitos, cerca de menos 109 vítimas na contagem no local do acidente, em 2012, o que, naturalmente, é motivo de satisfação, como já disse, mas não pode, nem deve, nem é, e eu sei que o Sr. Ministro também não tem esse registro, motivo de euforia, nem de ilusões, nem muito menos de baixa de guarda ou de cautela sobre este assunto. Porque o contexto da crise que vivemos, a redução significativa do volume de tráfego e, particularmente, uma questão que tem grande relevância, que foi um grande investimento que se fez na melhoria da infraestrutura rodoviária neste país, tem, obviamente, uma grande cota-parte de responsabilidade nesta redução. E, portanto, este trabalho é um trabalho de contínuo investimento, sistemático alerta e constante atenção, que não pode, de forma nenhuma, permitir-nos baixar de guarda sobre o assunto. Isto é fruto de um trabalho de muito tempo, particularmente de incidência, como aqui já foi dito, na última década, ou mesmo antes, com o primeiro Plano Nacional de Segurança Rodoviária aprovado em 2005, foi em 1995, o primeiro grande documento estratégico, depois um grande avanço, no meu entendimento, foi a criação da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária em 2007 e a elaboração, ou melhor, a aprovação e a publicação deste documento, que é efetivamente um documento que acho que veio mudar completamente a filosofia da gestão desta questão, que foi a primeira Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Porquê que eu digo isto? Digo isto porque acho que pela primeira vez se colocou nesta matéria um espírito, uma nova filosofia, um espírito de parceria, de trabalho multidisciplinar, de envolvimento de vários ministérios, ou seja, de consciência coletiva do problema, e só assim é que, naturalmente, poderemos continuar a caminhar, e julgo que será esta a intenção deste Governo. Naturalmente que houve aqui uma evolução na consciencialização dos condutores, mas, como há pouco dizia, uma grande melhoria na nossa infraestrutura rodoviária. Concretização avançada do Plano Rodoviário Nacional e um incremento significativo da manutenção da infraestrutura. E, portanto, para quem muitas vezes, em tantas circunstâncias, tanto condenava e combatia o investimento que se fez, admitamos com interrogações em alguns aspectos, na melhoria, no aumento e na concretização do Plano Rodoviário Nacional e, portanto, a melhor infraestrutura, às vezes, às tantas, é melhor pensar bem as críticas que se fazem, porque isto tem retornos, e estamos exatamente a beneficiar de retornos desta natureza. E, portanto, é um trabalho empenhado de muita gente, forças policiais, estrutura de serviços de socorro e emergência, bombeiros, etc, etc, etc. E, portanto, ao Sr. Ministro, nós, naturalmente, isto tem a ver um pouco com este passado recente, devemos, fundamentalmente, sobre as matérias do presente e do futuro, no que diz respeito a este tema, colocar-lhe questões, porque há insuficiências e há muito a fazer, como o senhor já reconheceu. E a sensação que temos, e o senhor contraria isto, é que há um abrandamento no investimento no que diz respeito às políticas públicas, à ação do Governo. Naturalmente contando com os parceiros privados, dando-lhe, obviamente, como é fundamental, um papel de grande relevância, mas a sensação que tenho, o senhor contrariará, é esta que lhe estou a dizer. Vou terminar, Sr. Presidente, e, portanto, gostava que combatesse esta matéria e sobre a revisão da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, que devia ter acontecido em 2011 e que agora está em curso, colocava-lhe uma pergunta para já e depois continuaremos na segunda parte. O senhor disse que em fevereiro estará, em princípio, em condições de apresentar. Só lhe perguntava isto exatamente para terminar. Explique um pouco melhor, por favor, como é que está a ser feita exatamente esta revisão da Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Fão.